Você não chegou até esta mensagem por acaso, e o título já carrega uma verdade que não quer passar despercebida. Algo passou por muitos lugares antes de parar em você. E isso não é só uma sensação bonita, é um chamado que toca a sua atenção no exato ponto em que o coração já estava cansado de sinais soltos. Talvez você tenha aberto este vídeo no meio de uma rotina comum, com a tela iluminando o rosto e o resto da casa ainda em silêncio. Mas a sua alma percebeu antes da mente que havia aqui uma interrupção santa. Há mensagens que apenas circulam, e há mensagens que encontram descanso em alguém preparado para ouvi-las. Esta é uma delas. Eu quero que você permaneça comigo, porque o que parece ter chegado tarde pode, na verdade, ter chegado no tempo certo. Você conhece esse tipo de manhã em que o corpo acorda antes da esperança e o peito já está pesado antes mesmo de qualquer notícia? Você levanta, pega o celular, olha a tela e sente que nada ali conversa com o que está se movendo por dentro. A pia, a cadeira, a roupa dobrada, o café esfriando, tudo continua igual, mas a respiração não acompanha mais a paisagem. Há uma inquietação quieta nos ombros, uma atenção que não descansa, como se o seu interior estivesse ouvindo um som que ninguém mais ouve. Você sorri por fora, responde por fora, cumpre por fora, mas por dentro existe um lugar que já não aceita respostas rasas. E é justamente aí que esta palavra entra, não como barulho, mas como reconhecimento. O que está acontecendo com você não é um acidente emocional, e também não é um enfeite espiritual colocado para deixar a sua história mais dramática. Há sinais que chegam para confirmar, há atrasos que protegem, há encontros que reorganizam, e há mensagens que só fazem sentido quando alguém está pronto para receber o que antes passava despercebido. Talvez você tenha chamado de confusão aquilo que era discernimento nascendo, e talvez tenha chamado de peso aquilo que era preparação apertando o seu passo. No fim, atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. No fim desta caminhada, você vai entender por que algumas portas pareceram fechar, por que certas conversas perderam força e por que a sua paz já não cabe mais onde antes cabia. Você vai perceber que nem toda demora é negação. Algumas demoras são cuidado. Talvez tudo isso tenha começado em uma cena pequena demais para parecer importante, como quando você ficou parado no meio do quarto, olhando uma cama arrumada demais para o que estava acontecendo dentro de você. Ou quando a luz do corredor parecia normal, mas o silêncio da casa carregava uma pressão estranha, quase como se o ar estivesse pedindo uma decisão. A colher na cozinha, o chão frio sob os pés, o som distante de uma rua qualquer, tudo parecia comum e ainda assim havia um desencaixe invisível. O seu corpo
Percebeu antes da sua explicação e por isso o estômago apertou, o olhar ficou mais demorado e a vontade de se distrair não conseguiu calar totalmente a sensação de que algo importante estava perto. Há momentos em que a rotina continua, mas a alma já está atravessando uma porta, e é nesse intervalo que Deus costuma falar com mais clareza. Você sente mais porque foi criado para perceber o que muitos deixam passar. E isso não é fragilidade, é formação. A sua sensibilidade não foi dada para te quebrar, mas para te tornar atento, responsável e desperto diante do que realmente importa. Enquanto muita gente vive no modo automático, você carrega perguntas que não aceitam maquiagem, e isso cansa, porque nem sempre o ambiente ao redor sabe honrar quem escuta fundo demais. Talvez você tenha pensado que havia algo errado com você porque já não suporta certas conversas, certos ritmos, certas pressões que antes pareciam normais. Mas não há vergonha nisso. Há amadurecimento chegando com custo, e o custo mais comum é a sensação de estar diferente em lugares onde antes bastava se encaixar. E quando a diferença começa a aparecer, a primeira resistência quase sempre vem disfarçada de pressa. A distração promete aliviar, o barulho promete calar, a comparação promete orientação, e a urgência falsa tenta fazer você decidir sem ouvir o que está por trás do impulso. Você abre mensagens e fecha rápido, entra em ambientes e sai exausto, conversa com alguém e percebe que saiu ainda mais dividido do que entrou. Há uma pressão sutil querendo empurrar você de volta para o antigo ritmo, como se a sua nova percepção fosse inconveniente. Não é que o caminho sumiu, é que a antiga forma de andar já não serve. E toda vez que você tenta voltar ao que era, o corpo denuncia que a alma já não pertence mais àquele lugar. Isso lembra a travessia de alguém que não foi chamado para repetir o deserto, mas para sair dele com memória e direção. José também ouviu o peso do atraso antes de ver o sentido da promessa. E o que parecia abandono estava, em parte, alinhando o que precisava amadurecer. Não estou dizendo que a sua história é igual a nenhuma outra, mas há um eco. Nem toda porta fechada é rejeição, e nem toda noite longa é silêncio vazio. Às vezes, o que parece demora é o céu, impedindo que você volte para um lugar que já não sustenta quem você está se tornando. E quando isso acontece, o coração fica inquieto, porque a antiga leitura da realidade já não explica os fatos. O que antes parecia simples, agora exige discernimento. Se você fingir que nada está acontecendo, o ciclo continua, e o ciclo sempre cobra. Você volta para conversas vazias, repete respostas apressadas, se acostuma com um tipo de ruído que vai endurecendo a sua escuta por dentro. A sensibilidade que hoje te incomoda pode ser o mesmo dom que, se ignorado amanhã, se tornará cansaço espiritual disfarçado de normalidade. O custo de não perceber é alto, porque a paz vai ficando mais distante, a obediência fica mais lenta e a alma começa a chamar de normal aquilo que já está ferindo. Não ignore o que insiste em bater a porta do seu entendimento. O que é verdadeiro não precisa gritar para ser real. Se alguma dessas imagens entrou fundo em você, se alguma parte do seu peito reconheceu o que está sendo dito, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse número escrito assim é uma pequena confirmação de que algo em você percebeu o movimento da mensagem e não quer tratá-lo como coincidência. Não é superstição, é só um sinal simples de concordância, um jeito de registrar que a sua atenção foi tocada onde precisava ser tocada. Depois de escrever, volte para mim, porque o que vem agora aprofunda a raiz e mostra por que essa mensagem não passou por tantos e parou em você por acidente. O ponto não está só fora, está também dentro, onde decisões antigas ainda tentam governar o presente.
Às vezes, o maior conflito não é entre você e o ambiente, mas entre o que sua alma já sabe e o que o medo ainda tenta administrar. Você continua funcionando, mas há uma parte sua que não aceita mais viver só de aprovação, só de controle, só de sobrevivência. O título dessa mensagem toca exatamente essa virada, porque quando algo passa por muitos e para em você, existe uma responsabilidade silenciosa sendo depositada. Não para te encher de peso, mas para te alinhar com aquilo que não pode mais ser adiado. A raiz mais profunda, muitas vezes, é o medo de obedecer ao que foi revelado. Não porque você não queira o bem, mas porque obedecer muda rotas, desmonta hábitos e expõe vínculos que já perderam a vida. Há também o apego ao controle, essa tentativa de garantir que nada saia do roteiro e que toda dor tenha previsão, mesmo quando a vida está pedindo confiança. Você talvez tenha confundido paz com desaparecimento, como se a ausência de conflito fosse sempre sinal de acerto, quando às vezes a paz real chega depois que a alma para de negociar com o que já foi mostrado. Deus não te acusa por sentir isso. Ele está trazendo à luz o ponto exato onde a antiga defesa ainda quer mandar. A sua mente explica, o seu corpo reage, e o seu espírito percebe antes de ambos encontrarem uma linguagem comum. Você pensa em mandar mensagem, mas o peito fecha. Você pensa em aceitar, mas o estômago revira. Você pensa em continuar, mas há uma quietude estranha, dizendo que seguir do mesmo jeito não é neutralidade, é repetição. Nem toda ansiedade é falta de fé, e nem todo desconforto é prova de erro. Por isso o discernimento precisa caminhar com calma. Há horas em que o corpo denuncia o que a mente insiste em racionalizar, e há outras em que o espírito reconhece a verdade antes da coragem alcançar o mesmo lugar. Talvez você tenha sentido isso em uma conversa aparentemente simples, quando saiu de perto de alguém e percebeu que estava mais cansado do que antes. Ou numa sala, num trabalho, num grupo, num ambiente familiar em que tudo parecia educado, mas algo em você se recolheu por dentro. Há pessoas que não resistem com agressividade, resistem com costume, e há lugares que não se desfazem com palavras, mas com distância obedecida. Isso não é convite à suspeita sem medida, é convite ao discernimento que aprende a distinguir presença de peso. Nem todo vínculo precisa ser cortado, mas alguns precisam ser revistos, porque já drenam aquilo que Deus está restaurando. E quando você começa a notar isso, a sua consciência fica mais nítida e menos disponível para o que te confunde. A resistência costuma agir de forma paciente, porque sabe que o cansaço altera a percepção. Ela te empurra para atrasos pequenos, para dúvidas pequenas, para distrações pequenas, até que você já não saiba o que era firmeza e o que era apenas exaustão. Ela enche o dia de urgências menores para que você não encare a direção maior. Ela mistura vozes, acelera o ritmo, faz o que é essencial parecer opcional e o que é secundário parecer decisivo. E quando isso se repete, você chama de rotina aquilo que, na verdade, já virou desvio silencioso. A oposição quase nunca chega como drama. Ela chega como ruído. Mas chegou a hora de parar de negociar com o que já foi mostrado. Chegou a hora de tratar como sério aquilo que insistiu em permanecer diante de você, mesmo quando você tentou desviar o olhar. Há um ponto em que a alma deixa de pedir mais provas e começa a pedir coragem. E é justamente nesse limite que a sua história muda de tom, porque o que era apenas incômodo começa a revelar direção. Você não precisa provar que sentiu. Você precisa responder ao que foi apresentado. E essa resposta vai começar a desenhar a forma da sua travessia. Imagine agora um rio que parece calmo na superfície, mas carrega uma corrente firme por baixo, levando tudo para um destino que a margem ainda não vê.
Você pode olhar para a água e pensar que nada está acontecendo, mas a força está em movimento contínuo, silencioso e irreversível. A sua vida tem sido assim em muitos dias, com a superfície parecendo comum, enquanto algo mais profundo arrasta você para frente. O rio não pede permissão para seguir seu curso, e a água não negocia com a pedra. Apenas contorna, sustenta e continua. O que te pareceu demora talvez fosse exatamente essa corrente subterrânea. O fluxo já começou antes de você nomeá-lo. Quando você percebe esse rio, também percebe o que tenta bloqueá-lo. Há pedras que surgiram de antigos medos, há margens estreitas feitas por promessas quebradas, há trechos em que a corrente precisou aprender a passar sem barulho. Você pode ter chamado de pausa aquilo que era apenas o rio encontrando profundidade. Você pode ter chamado de distância aquilo que era apenas a água sendo redirecionada para não secar. Há movimentos de Deus na sua história que não fazem alarde porque trabalham por baixo da superfície, sustentando sem espetáculo. E isso incomoda a parte sua que queria ver logo, tocar logo, entender logo. Mas o rio não se explica inteiro no primeiro olhar. Você também está aprendendo que algumas pedras não saem na força, saem pela constância. A corrente não briga com a rocha, ela a cerca, a lapida, a expõe, e no tempo certo continua seu caminho sem pedir desculpa por ter sido persistente. Assim é com o que está sendo formado em você. Talvez a sua dor tenha sido o choque entre a expectativa de um caminho reto e a realidade de um percurso que precisava contornar obstáculos internos. O importante é que a água continua água, mesmo quando muda de margem. E você continua sendo conduzido, mesmo quando ainda não consegue nomear o destino. Há uma oposição tentando dizer que o rio parou, mas ele não parou. Há uma pressão tentando dizer que você retrocedeu, mas você não retrocedeu. O que aconteceu foi uma mudança de curso, e mudanças de curso exigem atenção, não pânico. Você não precisa se tornar pedra para sobreviver à corrente. Precisa aprender a confiar no movimento certo, na direção certa, no ritmo certo. O rio ensina sem falar, e ele ensina que movimento obedecido vale mais do que insistência cansada. Agora, você chega ao ponto em que a superfície já não basta, e a corrente quer ser percebida por inteiro. O que começou como inquietação vira clareza. E o que parecia apenas emocional vira discernimento com direção. Você não está sendo arrastado sem sentido. Está sendo levado para uma margem que combina com quem você está se tornando. Há uma diferença grande entre ser empurrado pelo medo e ser conduzido pela verdade. A sua alma sabe reconhecer essa diferença quando o barulho baixa. E quando o barulho baixa, você entende que o rio nunca esteve perdido, apenas em movimento. Se o rio está falando com você, então não o trate como enchente, porque há uma diferença entre destruição e condução. Tome um instante, leia essa imagem com o coração, e se ela ficou viva dentro de você, escreva "Estou pronto" nos comentários e volte para mim. Não escreva como quem agrada alguém de fora. Escreva como quem reconhece por dentro que a corrente já encontrou resposta. Esse gesto não muda a água, mas registra a sua decisão de não lutar contra o que está sendo conduzido. E agora volte para mim, porque o rio ainda tem uma curva a revelar e a sua vida ainda tem uma margem a alcançar. Você já não está apenas recebendo sinais, você está aprendendo a ler o que eles pedem de você. A diferença entre ouvir e obedecer começa a aparecer quando a vida deixa de ser explicada e passa a ser respondida. Em algum ponto dessa caminhada, a alma percebe que repetir velhas reações é uma forma de recusar uma nova etapa. E a mensagem que passou por muitos e parou em você é exatamente esse tipo de convite, discreto e firme, que não implora atenção, apenas encontra destino. Há uma maturidade sendo chamada à frente.
E ela não vem com aplauso, ela vem com direção. Você entende isso quando acorda e não quer mais responder do mesmo jeito ao mesmo estímulo. Você entende isso quando o telefone toca e, antes de atender, sente que já não quer alimentar o que te dispersa. Você entende isso quando uma conversa conhecida tenta te puxar para a antiga versão de si mesmo e algo em você permanece quieto. O antigo ciclo quer a sua repetição, mas a nova consciência já não concorda com o roteiro. Há um cansaço específico em voltar ao que te fazia mal só porque era familiar. E a sua alma está cansada demais para chamar prisão de costume. A raiz, então, aparece com mais nitidez. Você não teme só o desconhecido, você teme perder o controle do conhecido. Por isso, às vezes, você segura o que deveria entregar, explica o que deveria confiar e adia o que já foi confirmado. Não há culpa nisso. Há um lugar humano que precisa ser cuidado. Mas o cuidado verdadeiro não confirma o medo como governante. Ele o coloca no lugar certo e devolve ao espírito a palavra final. O que está sendo revelado agora é que o controle nunca te protegeu por inteiro. Ele apenas adiou o momento de confiar. O corpo percebe essa disputa nos detalhes. O maxilar trava quando a decisão se aproxima. As mãos ficam inquietas quando uma mudança precisa ser aceita. O sono fica fragmentado quando você insiste em carregar sozinho o que já pediu rendição. E às vezes, no meio da noite, a cabeça tenta resolver tudo como se a madrugada fosse uma mesa de controle. Só que a alma não foi feita para ser administrada por pânico. Ela foi feita para discernir, descansar e responder. E discernir não é apressar a dor, é escutar a verdade sem fugir dela. Há uma diferença clara entre ansiedade e percepção espiritual. E você aprende essa diferença quando para de tratar cada incômodo como ameaça. A ansiedade acelera, fragmenta, empurra para a repetição do mesmo pensamento. O discernimento chama para o centro, mostra contraste, e ainda que traga confronto, não rouba a paz por completo. Você talvez esteja sentindo os dois em momentos alternados, e isso não te desqualifica. Apenas mostra que a travessia está sendo real, não teórica. Há um diálogo interno dizendo para correr, e outro dizendo para permanecer até a clareza se formar. E entre esses dois, o seu verdadeiro passo começa a nascer. Nem todas as vozes que você escuta dentro de si têm o mesmo peso. Algumas vêm do medo antigo, outras vêm da verdade que está amadurecendo. A sabedoria está em não entregar o volante ao primeiro impulso que gritar mais alto. Às vezes, o que parece urgência é só insegurança vestida de pressa. E às vezes, o que parece silêncio é a resposta mais honesta que você vai receber naquele dia. O seu corpo, a sua mente e o seu espírito estão aprendendo a não se contradizerem mais do que o necessário. Por isso, há dias em que você precisa parar no meio da tarefa, respirar fundo e reconhecer que nem tudo o que pesa é sinal de erro. Há pesos que denunciam excesso e há pesos que denunciam transição. O que muda tudo é a disposição de perguntar com sinceridade de onde vem a pressão. Se vier da culpa, ela vai esmagar. Se vier do chamado, ela vai alinhar. E essa diferença, quando percebida, devolve dignidade à sua escuta. Você não está quebrado. Você está sendo ajustado. Quando o ajuste começa, até as escolhas mais simples ganham um novo peso. Você pensa no caminho para casa, no que vai responder, no que vai aceitar, no que vai deixar para depois. E percebe que certos gestos já não cabem na mesma pele. Isso assusta um pouco, porque amadurecer sempre parece perda antes de parecer liberdade. Mas o que está saindo de você não é vida, é excesso. E o que está chegando não é confusão, é alinhamento. Se essa troca de peso e direção fez sentido para você, há um gesto simples que pode acompanhar esse reconhecimento. Deixe o seu like como um amém sem palavras,
como quem concorda com aquilo que acabou de ser nomeado corretamente. Não como métrica, não como aparência, mas como acordo silencioso com a verdade que encontrou lugar em você. E enquanto esse amém discreto permanece, volte para a imagem do rio e perceba que a corrente só está ficando mais clara. O movimento não perdeu força. Ele está encontrando forma. Talvez você tenha chegado aqui carregando um silêncio que não sabia explicar, e agora esse silêncio já não parece vazio. Ele parece espera, contenção, cuidado e talvez até proteção. Há uma diferença enorme entre estar parado porque foi esquecido e estar parado porque o caminho certo ainda está se revelando. A sua história não está sendo interrompida. Ela está sendo lapidada no ponto em que a pressa teria estragado o que a maturidade preserva. Isso é difícil para a parte de você que queria respostas imediatas, mas é belo para a parte de você que foi feita para receber o que é verdadeiro no tempo exato. Quando você olha para trás, percebe quantas vezes quase aceitou o que não era seu, quase respondeu ao que não devia, quase se comprometeu com o que te drenava, quase se perdeu em uma explicação conveniente. O quase aparece como advertência e também como misericórdia. Ele mostra o quanto você esteve perto de voltar ao velho curso e mostra o quanto foi poupado de continuar nele. O que hoje parece atraso, amanhã talvez seja lembrado como preservação. E essa lembrança muda a maneira como você olha para cada porta que não abriu. Há também uma doçura estranha em admitir que não foi você quem sustentou tudo. O rio, no fundo, não depende da sua força para existir. Ele depende da fonte e a sua vida também. Quando você para de tentar produzir sozinho o sentido de cada passo, a tensão começa a ceder. Ainda existe incerteza, mas ela já não governa. Ainda existe espera, mas ela já não humilha. Ainda existe caminho, mas ele não está mais vazio. A presença que conduziu até aqui continua conduzindo agora. O que passou por muitos e parou em você carrega essa mensagem escondida. Você foi visto no meio do fluxo, não pelo barulho que faz, mas pela disponibilidade que ainda existe. Não pela perfeição da sua resposta, mas pela honestidade da sua escuta. E isso muda tudo. Porque a alma responde diferente quando entende que não está sendo testada para falhar, mas chamada para permanecer. O rio não escolheu você por espetáculo. Escolheu você por destino de travessia. E isso é mais sério do que parece. Se existe alguém ao seu redor que parece secretamente cansado, andando com força por fora e peso por dentro, essa mensagem também já tocou esse nome. Não guarde sozinho o que pode servir de apoio para outra vida. Envie para essa pessoa que surgiu agora na sua mente, talvez alguém que segura uma postura que ninguém vê, alguém que trabalha muito e ainda assim se sente esquecido, alguém que carrega silêncio demais para o tamanho do dia. Não como promoção, não como sugestão vazia, mas como entrega no momento certo. O rio também encontra quem está à beira dele, e a sua lembrança de alguém pode ser a margem que essa pessoa precisava tocar. Há uma sabedoria quase secreta em reconhecer quando uma mensagem não foi feita para ser apenas consumida, mas testemunhada. Você sentiu isso porque há um eco em você que não quer ser desperdiçado. Essa mesma escuta que abriu espaço para a confirmação também está preparando o próximo passo. Não se trata de emoção passageira, se trata de alinhamento que começa dentro e depois alcança as escolhas. O que foi entregue aqui quer continuar caminhando em você quando a tela apagar. E esse é o tipo de coisa que muda um dia inteiro. Agora, antes de seguir adiante, escreva "Eu sou de Deus" nos comentários e deixe isso como confirmação do que já vinha se formando em silêncio. Não escreva como desejo, escreva como reconhecimento.
Não escreva como fuga, escreva como identidade. Esse tipo de declaração não fabrica pertença, apenas a registra. E enquanto você escreve, volte para a imagem do rio, porque ele ainda conduz e ainda reconhece. Você começa a entender que não precisa provar o seu valor para uma corrente que já sabe para onde está indo. O rio não pergunta se a água merece avançar, ele simplesmente segue a ordem da fonte. Do mesmo modo, a sua vida não está sendo medida pelo ruído ao redor, mas pela fidelidade ao movimento que insiste em permanecer verdadeiro. Quando você percebe isso, a ansiedade perde parte do trono. E o coração, mesmo cansado, começa a respirar com mais honestidade. Há um momento em que tudo o que passou por muitos finalmente encontra repouso em um só lugar. E esse lugar, neste caso, é você. Não porque você seja o fim da mensagem, mas porque você se tornou o ponto onde ela precisava ser entendida. O que antes circulava sem pouso, agora ganha destino. O que antes tocava sem permanecer agora cria raiz. Isso não é peso de escolha impossível. É honra de responsabilidade simples. E responsabilidade simples é quando a alma diz sim, sem espetáculo. O rio, quando encontra a margem certa, não perde sua natureza. Ele apenas fica mais útil ao que foi chamado a fazer. Assim também você não perde quem é quando obedece à verdade. Você ganha profundidade, você ganha clareza, você ganha espaço interno para não viver mais com a sensação de que precisa correr atrás de cada resposta. A água não cessa de ser água quando encontra o leito. Ela se torna direção visível. E talvez esse seja o sentido mais bonito de tudo isso. Você não foi alcançado por uma mensagem qualquer. Você foi visitado por uma confirmação. Algumas confirmações chegam grandes, outras chegam discretas, mas todas pedem uma mesma resposta interior. A sua pode começar com um gesto simples, continuar com uma escolha pequena e amadurecer em uma postura mais inteira. Hoje, você não precisa resolver tudo. Precisa apenas reconhecer que não está mais no mesmo lugar de antes. Isso já é muito. Isso já muda a forma como a noite termina. Se a sua consciência assentiu em algum ponto desta caminhada, deixe o seu like como um amém, como quem concorda sem precisar fazer alarde. Esse gesto discreto é uma forma de dizer que a verdade encontrou ressonância em você. E enquanto ele permanece, há alguém em sua lembrança que também merece esse mesmo cuidado de passagem. Você já percebeu o rosto, o peso, o cansaço, a espera. Agora deixe que essa lembrança vire entrega. Porque aquilo que foi recebido em segredo também pode ser repartido em amor. E o rio segue, levando consigo a direção certa. Há uma beleza séria em saber que você não precisa ter todas as palavras prontas para continuar. A vida de Deus em você não depende da sua oratória, depende da sua disponibilidade. Quando a alma aprende isso, ela deixa de lutar para parecer forte o tempo todo. Ela se torna verdadeira, e a verdade sustenta mais do que a aparência. O que hoje você chama de vulnerabilidade talvez seja exatamente o ponto em que a graça entra com mais precisão. E o que antes parecia fraqueza pode estar se revelando como abertura. Você passou por muitas vozes, muitas portas, muitas leituras da mesma dor, e ainda assim algo aqui ficou, como se a mensagem tivesse encontrado um endereço que conhecia seu nome antes mesmo de você terminar de ouvir. Esse é o sinal que importa. Não o espetáculo, mas a permanência. Não a pressão, mas o pouso. Você está sendo convidado a permanecer em quem você é diante de Deus, sem se dobrar ao medo de perder o controle. O rio não precisa da sua atenção para continuar correndo. Ele precisa da sua confiança para que você caminhe com ele. Agora escreva "Estou em casa" nos comentários. Não como fantasy rock. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram.
Certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.